Jesus, nós pedimos a tua bênção, Pai, sobre esse estudo. Senhor Deus, nos submetemos a ti, submetemos a nossa mente, o nosso coração, nosso espírito, Senhor, pedindo a tua guarda sobre nós, Senhor Deus. Pedimos a tua proteção sobre a nossa mente, coração e espírito, que nada penetre em nós se não for do teu consentimento, Senhor, da tua ordem, do teu amor, Pai, em nome de Jesus. Sela mesmo, Senhor, a nós nesse tempo e nos tempos vindouros, ó Pai. Precisamos, Senhor Deus, da tua proteção sobre as nossas vidas e aproveitamos para clamar sobre as vidas dos nossos queridos, ó Pai. Temos colocado diante de ti, em todo tempo, a nossa parentela. A nossa oração, Senhor Deus, é que nenhum fique para trás, que todos sejam alcançados, Senhor Deus, pela tua graça, pelo teu amor, pela salvação em Cristo, Senhor Deus, porque entendemos, Senhor Deus, que nada é mais importante do que a salvação, principalmente quando estudamos, Senhor Deus, o que está preparado, o juízo sobre aqueles que não aceitaram. Senhor, tem misericórdia, que o teu Espírito vá até onde se encontra algum parente nosso, Senhor Deus, e o constranja, Senhor Deus, a entender. Abra os olhos espirituais, Senhor Deus, para que eles vejam, Senhor Deus, e creiam, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te bendizemos, nós glorificamos o teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. A gente vem estudando, né, Apocalipse, quando vimos o capítulo 6, que foi o Cordeiro, que era o único que estava autorizado a abrir o rolo, né, que estava selado o livro, e aí ele abre, e a gente sabe que são 7 selos que estão ali, só que quando chega no 6º selo, né, ele abre e aparece que a narrativa de João é interrompida para falar o capítulo 7, que vem os 144 mil selados, né? E aparece uma enorme multidão ali, né, prostrado diante do trono. E o capítulo 8, ele começa como se tivesse aquele intervalo do 7º capítulo fechado, abriu e fechou, e o capítulo 8 começa com a abertura do 7º selo. Então, é um complemento ao capítulo 6. E a gente vai perceber que esse 7º selo, ele se abre e aí as 7 trombetas são tocadas. Então, na realidade, o 7º selo são as 7 trombetas. E a gente vai ver. Antes de ver, a gente precisa lembrar que aqui está acontecendo o juízo de Deus. E a gente precisa se recordar a respeito de juízo de Deus. Juízo de Deus sobre a terra. A gente precisa entender sobre o juízo de Deus. Algumas disciplinas de Deus, alguns juízos de Deus, até aqui, até esse momento nosso em que vivemos, no ano 2023, foram lançados sobre a terra. E, em muitas ocasiões, os filhos de Deus foram poupados de receber o juízo. Gil, o juízo é lançado sobre a terra e tem uma maneira de os filhos de Deus, os que são deles, não receber esse juízo? Tem, a gente tem vários exemplos disso na Bíblia, né? Começa lá o dilúvio, né? Deus resolve lançar o juízo sobre a terra, mas ele retira Noé e a família. Depois vem um outro
juízo, né? Lá em Sodoma e Gomorra, e ele retira Ló e a família. Depois o povo está lá na escravidão, o povo na disciplina ele se torna escravo no Egito. E no Egito é lançado o juízo de Deus sobre a terra. Mas o povo de Deus é poupado. Todo juízo que vem sobre a terra do Egito, o povo de Deus é poupado. E a gente vai vendo ao longo da história na Bíblia, né? A gente percebe que Deus lança a trombeta de arrependimento, arrependei-vos, arrependei-vos. E quem entra nesse lugar de arrependimento, ele se coloca diante de Deus, ele é poupado do juízo vindouro. E nós estamos à porta de outro juízo ser lançado sobre a terra. Mas assim como foi lá com Noé e ao longo da história, né, narrada na Bíblia, existe um poupar de Deus para aqueles que recebem o seu selo, né, que são guardados por ele. E nós estamos, desde o capítulo 6, falando sobre os juízos de Deus lançados sobre a terra. E o capítulo 8 e 9 são esses juízos de Deus. Eu creio que assim como foi lá com Noé, assim como foi lá com Ló e Nínive, que vinha o juízo de Deus e o povo se arrependeu e não veio o juízo de Deus, porque houve arrependimento, eu creio que baseado no que está escrito na Bíblia, o povo de Deus, aquele que se rende a ele, aquele que recebe o selo, a garantia, né? Esse povo é poupado do juízo de Deus. Então, nós estamos estudando algo que está por acontecer, mas a gente precisa estudar sobre a ótica de Deus, sobre a ótica do que está escrito na palavra de Deus. A gente entende que o juízo, os filhos deles serão poupados. Amém? Então, Amém. vamos a Apocalipse 8, que vai falar sobre o sétimo selo e a abertura, né, o toque das trombetas de Deus, as 7 trombetas. Vamos lá. O sétimo selo. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Então, a gente percebe que algo sobrenatural aconteceu aí na abertura do sétimo selo, né? E houve um silêncio na terra. Esse silêncio de meia hora, tem alguns teólogos que veem aqui esse silêncio como o período do fim da graça, esse silêncio. O que é a graça? Nós estamos no período da graça. Então, aqueles que creem que o povo de Deus vai ser retirado da igreja na metade da tribulação, eles creem que esse é o momento da igreja ser retirada da terra. Em que eles baseiam essa teoria? Eles falam que essa meia hora profética, ela é uma conta que é feita. São 360 dividido por 24, que dá igual a 15. 15 dividido por 2 dá igual a 7,5, que são cerca de 7 dias. Então, nesse cálculo aqui, eles entendem que a última semana de Daniel, ela vai começar aqui, nesse ponto. Então, a igreja vai ser retirada daqui nesse momento. Eu entendo que a igreja vai ser retirada lá no início,
antes da abertura dos selos. A gente vê isso lá em Apocalipse 4, quando João é levado ao céu. Se abre uma janela no céu e João está diante do trono de Deus, João está diante dos 24 anciãos, dos 4 seres viventes, e ali também João vê diante do trono uma multidão que ele não pode contar, louvando e adorando a Deus. Eu creio que essa multidão que não se pode contar é a igreja. Então, mas isso não há controvérsia entre uma coisa e outra. Todas essas teorias entendem que a igreja vai ser poupada. Então, a gente só não concorda no momento em que haverá a retirada da igreja, mas nós concordamos que em um momento a igreja vai ser retirada. Então, eu brinco sempre com o pastor, que o pastor Paulo, ele entende nessa metade do tempo, né? E eu entendo lá no começo. Aí ele fala assim, vou torcer para que você esteja certo, que aí a gente vai antes. Aí eu falo assim, mas se você estiver certo, eu vou ficar surpresa. Então, não há controvérsia, tá? É apenas um entendimento. Há motivos na palavra de Deus para uma teoria ser a correta? Há motivos também na palavra para esse outro entendimento da metade do tempo? Também há, né? Então, nós, na realidade, só iremos saber quando de fato acontecer. Mas o que devemos fazer até lá é estarmos preparados, é estarmos selados, né? Para que essas coisas que vão sobrevir ao mundo não nos peguem, não nos toquem, que a gente seja preservado, né? Então, houve esse silêncio na abertura do 7º selo de meia hora no céu. Abrindo parênteses para brincadeira, o povo fala aí que nesse momento, no céu, não tinha igreja não, porque silêncio. E se tivesse a igreja, teria mulheres lá, e mulher não consegue ficar meia hora em silêncio, né? Aí eles falam também, de brincadeira, que a igreja não estava lá nesse momento, não. A igreja foi depois, porque essa meia hora aí, mulher não consegue ficar meia hora sem falar. Fecha parênteses. Oi? Esses assuntos assim que você fala sobre quem pensa isso, quem pensa daquele jeito, esses assuntos que faz divisão das igrejas? Não, não. 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 Esses aqui são entendimentos. Às vezes dá, Márcia, às vezes dá uma divisão, sim. Por exemplo, os presbiterianos, eles creem na sua totalidade em que a igreja vai ficar aqui, até o final. Então, eles são pós-tribulacionistas. Todo presbiteriano, se você for ouvir uma pregação do pastor Hernandes, que é o mais famoso, né, o mais evidência, ele vai falar. Mas isso não foi a causa da divisão. Não foi aqui que dividiu. Mas por estar dividido, eles têm um pensamento contrário. Mas não foi a causa da divisão, sabe? Por exemplo, os assembleianos, na totalidade, eles creem no pré-tribulação. Então, a igreja vai sair antes da tribulação. Todos creem assim, fechados nisso aí. Os batistas, há uma divisão, há uma aceitação pré e no meio. Sair nesse meio aqui, onde a gente está entrando no capítulo 8. E não há divisão da igreja por conta de acreditar que a igreja vai subir antes ou vai subir no meio. Não é esse o motivo da divisão. A gente entende, Márcia, que a divisão surge igual no casamento. Isso é um pensamento meu, sabe? A divisão surge porque não há perdão.
quando há o respeito pelo outro, você não se divide porque pensa desse jeito aí. Não há motivo para divisão. Eu creio também que essa multidão de igrejas também foi uma maneira de Deus das pessoas entrarem no lugar onde elas se sentem bem, sabe? De ter um lugar, né? Não é desculpa. Eu não vou frequentar nenhuma igreja porque elas creem diferente de mim. Não, tem uma igreja ali que vai te acolher, sabe? Agora, isso não é motivo. Eu não entendo muito essa história de divisão de igreja no meu coração, sabe? Eu creio que há uma maneira da gente estar junto, adorar a Deus, sabe? Sem que seja necessário dividir. Eu acho que pode ter lá ali, pode ter lá, mas sem ser divisão. Eu não. Eu procuro deixar isso de lado. Por exemplo, quando eu sou chamada para pregar numa igreja que não crê em dons, eu não falo sobre dons lá. Eu respeito o jeito deles lá, sabe? Eu não brigo. Só aceita aqui quando você está de saia, não aceitamos de calça. Eu vou de saia, porque isso não é motivo para eu ficar dividida com aqueles irmãos que creem no mesmo Deus que eu creio, que creem em Jesus como eu creio, sabe? De respeito, né? Respeito, porque quando você tem respeito pelo outro, porque tem muita coisa que nos une. Tem muita coisa que nos une. E eu não vou ficar apontando aquilo que divide. Aquilo que divide não é maior do que aquilo que nos une. Por exemplo, qual o sentido de eu dividir, de eu parar de me reunir com o pastor Paulo, porque ele crê que a igreja vai subir aqui, e eu creio que a igreja vai subir lá no começo? Sabe? Quando eu creio no mesmo Deus que ele crê, quando eu creio em Jesus, sabe? O que a gente crê é maior do que... E isso aqui não importa. Isso aqui não importa. Deus vai dar o momento, e isso aqui não é causa para dividir, sabe? Quando tem o coração para se dividir, Márcia, não só isso aqui é motivo de divisão, mas qualquer coisa é motivo de divisão. Eu vejo assim, muitas igrejas saindo uma da outra porque o moço não teve oportunidade na igreja de pregar. Aí ele vai e abre uma outra igreja. Sabe? Então, os motivos de divisão são vários, né? Alguns sérios, alguns porque não aceitam os dons, e a gente entende assim, mas outros são ridículos diante do nosso Deus. Destinação. Não tem nada a ver. Lá, a presbiteriana, o que dividiu mais foi a predestinação, não isso aqui. Né? Depois isso aí é estudo para um outro momento, a gente pode até falar sobre isso num outro momento, que é longo aí, né? Os batistas não creem na predestinação e os presbiterianos creem na predestinação. Isso aí foi o mais aí, mais do que essa posição aqui da Bíblia. Mas vamos lá. Então, abriu o cordeiro, Jesus está lá no céu, João está lá no céu, tem uma multidão lá, no momento em que está abrindo esse selo, né? E um silêncio se ouve, e aí o versículo 2 fala assim, então vi, a gente sabe que quem que está vendo, que é João que está vendo, ele que está contando, né, tudo. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Então aqui a gente já vê que tem, além dos 4 seres viventes, tem 7 anjos, né? Ele vê ali naquele momento, eu creio que já estavam, mas ele foca o olhar ali naquele momento, que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. E aí a gente para pensar em trombeta para o judeu, né? Quando é que aparece trombeta na palavra de Deus? A gente percebe que a trombeta lá
para o judeu é um chofar, é feito de chifre, né? E eu coloquei aqui uma convocação. A trombeta ela pode ser para convocar, para comunicar algo, para guerra, para conquista, né? A trombeta é usada em Israel para esse destino. E aqui os anjos estão, cada um está com uma trombeta, né? Aí o terceiro, veio um outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sob o altar de ouro que se acha diante do trono. E a mão do anjo subiu à presença de Deus, a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, esse incensário, que esse outro anjo chega ali, passando como fumaça, aqui na Bíblia já fala o que é esse incensário, ele contém a fumaça de incenso ali, são as orações dos santos. Essa fala aqui de incensário sendo colocada ali também é motivo para esses que creem nesse momento aqui da igreja estar saindo, porque a igreja está lá com o incenso e esse incenso aí, esse incensário é jogado como fogo atirado sobre a terra, que é o que diz aqui no versículo 5. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar, aí já vem um outro elemento, fogo. A gente sabe, toda vez que se fala em fogo, passar pelo fogo, passar por uma purificação, uma limpeza, né? Então, ele bota ali no fogo e atira sobre a terra. Então, é atirado sobre a terra a oração dos santos, que, segundo os que creem que a igreja subiu nesse momento, chega lá com esse incensário a oração. Quais são as orações dos santos? Os santos oram por nós, as orações em sua maioria, é por ele mesmo e pela família, né? Então, essa oração cai sobre a terra para fazer valer a oração do santo nesse momento, né? Então, isso não anula também a versão daqueles que creem que a igreja sobe antes, bem antes do que esse momento, e nesse momento é que é atirado sobre a terra esse incensário, que o fogo do altar é colocado ali e é jogado sobre a terra. E o que acontece na terra? João está na terra? Não, João está lá no céu, olhando. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, houve algo acontecendo aqui sobre a terra. E versículo 6. Então, 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparam-se para tocar. A gente tem que lembrar que esse é o 7º selo que está sendo aberto. O que está acontecendo no 7º selo? Abriu-se, apareceram essas trombetas e eles se preparam para tocar essas trombetas. E aí, a primeira trombeta, tá aí. O primeiro anjo tocou a trombeta, e eu fiz aqui tirei uma foto aqui da trombeta. A primeira trombeta, e houve saraiva de fogo de mistura com sangue, né? E foram atirados à terra. Então, a gente tem que prestar atenção aí. Ele tocou a trombeta, houve uma saraiva e fogo de mistura com sangue, foram atirados à terra. Então, isso aí é lançado sobre a terra. E então foi queimada a terça parte da terra. A terça parte. Saraiva, o seu está dizendo, o meu está dizendo na terra granizo. Granizo, no desenhozinho aqui, eu não sei se dá para... Acho que não vai dar para... pedrinhas, para né? ver. Não sei se dá para vocês verem.
Daqui tá dando certinho. Tá dando? Então, esse desenhozinho aí das pedras sendo lançadas sobre a terra. E queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda erva verde. Então, a primeira trombeta vem com essa aí, granizo, né, saraiva, né, pedras que são lançadas sobre a terra. Então, a primeira trombeta é algo que vem sobre a terra. Eu vou falar aqui a correspondência que há na palavra de Deus sobre esse acontecimento, algo que já aconteceu parecido na história da Bíblia, né? É a sexta praga no Egito, que está lá em Êxodo 9, de 22 a 26. Moisés vai estende a mão para o céu e cai uma chuva de pedra em toda a terra do Egito. Mas na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedra. Então, a gente percebe também que nesse juízo sobre a terra, os filhos de Israel foram poupados dessa saraivada de granizo. Eles foram poupados, né? Foi chuva, trovão, isso está lá em Êxodo 9, de 22 a 26. Aí vamos para a segunda trombeta. O que acontece na segunda trombeta? O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada, agora é atirada onde? Lá, a primeira foi sobre a terra. Aqui é sobre o mar. O mar. Cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então, a gente percebe um juízo de Deus, primeiro sendo lançado sobre a terra, então as árvores, tudo são queimadas, a terça parte, e agora a segunda trombeta vem sobre o mar. Também há uma correspondência na palavra de Deus, que está em Êxodo 7, 20 e 21. Também, lembram que Moisés vai lá, fere as águas do rio Nilo e elas se tornam em sangue. Então, sobre todo o Egito não se podia beber água do rio, mas o povo lá na terra de Gósen foi poupado. Então, vamos para terceira. E essa montanha pode ser um meteorito, né? A montanha, o meteorito é o absinto, é o que vem mais adiante. Nesse segundo aqui, tem um desenhozinho assim feito aqui, eu vou botar aqui, do monte, né? Em volta dessa grande, ele está ardendo em chama e ele é lançado no mar. Aí vamos continuar. Depois eu boto esse desenhozinho lá para vocês, um resuminho. Terceira trombeta. O anjo vem, o terceiro anjo toca a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios. A gente está vendo uma coisa em comum nessas trombetas. Sempre é a terça parte. Então, vamos dividir aí a terra em três, né? Então, uma dessa parte aí é que vem esse juízo. As outras duas partes, 2/3, são poupados, mas sobre um terço vem esse juízo aí. Então, a terceira trombeta caiu sobre o céu, sobre a terça parte, caiu do céu, e sobre as fontes das águas. Então, aqui a gente percebe, primeiro, houve um lançamento sobre a terra, as árvores são queimadas, a segunda trombeta vem um lançamento sobre as águas do mar, e essa terceira trombeta, ela atinge as fontes de água, então ela vem sobre os rios, as fontes de água, e vem ardendo como tocha. O nome da estrela é absinto. Absinto quer dizer amargo. Eu botei aqui na minha Bíblia, amargo, né? Isso é uma cometa.
Uma estrela, um cometa. Cometa. O outro, um meteoro, um pedaço de rocha solto. Granizo, vários pedaços. Aí, quando ele está na Terra, explode. A terça parte das águas, o nome dela é absinto, a terça parte das águas se tornou em absinto, amargo, ou seja, não pode beber mais, fonte, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Então, a gente tem uma correspondência das águas de Mara, lá em Êxodo 15, 23, né? As águas se tornaram amargas, né? E eles não puderam beber. Tem outras referências aqui, né? Sobre esse absinto, esse veneno, que é um veneno. Jeremias 9:15, Lamentações 3:19, Jeremias 6:7. Também tem passagens na Bíblia em que as águas se tornam amargas e se torna impossível de beber. Partindo para a quarta trombeta. Então, o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida agora a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Então, a gente percebe que agora o sol, a lua e as estrelas têm um abalo. A terça parte deles faz com que fiquem escuros e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então, é algo que acontece sob os luminares, a quarta trombeta, né? E aí, acontece aqui, essa é a última de hoje, né? Depois vem a quinta trombeta no capítulo 9. Então, vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra, por causa dos restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então aparece uma águia gritando, né, a respeito da quinta, sexta e sétima trombeta que estão por vir. Então, ela anuncia que as últimas 3 trombetas vão ser piores do que essas 4 trombetas já tocadas. Eu até botei aqui, ataques maciços sobre a terra. E eu botei assim, ataques espirituais que vêm. Então, essa águia aparece para anunciar. Agora, essa correspondência de a terça parte do sol, da lua, da estrela escurecidos já teve acontecimento na Bíblia narrado. Então, depois da tribulação, em Mateus 24, 29, Jesus anuncia assim, daqueles dias... escurecerá o sol e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Isso está em Mateus 24, 29. Mas lá em Joel 3,15 diz que o sol e a lua escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. Então, algo que já foi anunciado, né? E aqui é o momento de acontecer. O que eu tenho visto estudando, que a gente não pode cravar assim, que é um acontecimento após o outro. João está narrando aqui, primeiro aconteceu lá no capítulo 4, depois veio o capítulo 5, depois veio o capítulo 6, o 7, o 8, o 9, né? Não dá para fechar assim. A gente vai vendo aquilo que chama a atenção de João. Mas a gente percebe que o livro de Apocalipse, assim como foi, por que eu estou falando isso agora? Porque a gente passou pelo capítulo 7, e o capítulo 7 ele meio que abre um parênteses na abertura dos selos, aí ele fala sobre os 144 mil selados, tudo, e depois ele volta para falar dos selos.
Então, a gente vai falar, claro, nessa ordem que está, de capítulos, mas na nossa mente a gente tem que entender que tudo pode estar acontecendo ou ao mesmo tempo, né? Ou de uma forma regular aí, né? A gente não tem noção. Por quê? O livro de Apocalipse é assim, porque se trata de uma revelação. E eu tenho falado lá na aula presencial isso. A gente precisa sempre trazer na mente que João está falando de algo que foi revelado. Então, a gente está vendo sob a ótica de João e também vendo sobre o momento em que ele está vendo o que está acontecendo. Então, eu sempre falo para as meninas lá na sala, vocês precisam observar como se fosse João falando sobre e é isso mesmo, uma visão, mas façam um paralelo quando a gente vai contar o sonho. O sonho, ele não é muito regular, né? Às vezes a gente vai contar um sonho estranho e a gente fica assim, aí aconteceu isso, aí eu não sei como, eu estava lá no outro lugar, aí eu vi algo acontecendo, quer dizer, a gente não tem noção assim o sonho não tem aquele limite de espaço, né? Eu estou aqui na minha casa, para chegar lá na igreja, eu preciso sair, eu preciso pegar o carro, pegar o ônibus e me deslocar até lá. No sonho, isso acontece imediato. Eu estou aqui e no próximo momento eu já estou lá, né? E João vai falando assim a proporção que ele vai vendo. Essa proporção não é muito regular, então a gente precisa entender. Mas o que está escrito, a gente crê que é a palavra de Deus, que João teve essa revelação, como lá no início do livro é falado. Jesus falou para ele o que ele vê e ele escrever, e ele escreveu, e a gente vai descortinando o que está por acontecer segundo a visão de João, segundo o jeito dele de contar as coisas. E a gente vai ver no capítulo 9, que vai fechar essas 3 trombetas, mas no 10 já vai ser um outro intervalo. É um outro intervalo, 10, 11, 12, para depois continuar no capítulo 13. E aí a gente vai vendo. E a gente vai estudar esses intervalos, o intervalo que tem na Bíblia, a gente abre, fecha, estuda e fecha e continua. A gente vai fazer sempre assim, seguindo o que está na palavra. A gente pode falar ao longo da nossa fala aqui algumas teorias, né, do que as pessoas falam quando vê isso aí, e a gente vai também falar o que diz a palavra de Deus. Isso aí é o nosso norte, é por onde a gente está caminhando, o que diz a palavra de Deus. E vamos citando um pouquinho, assim que der, de algumas teorias que os estudiosos falam, isso aqui pode se referir àquilo, a gente vai falando. Mas sempre na nossa pauta é a Bíblia, e a gente vai buscar referência de algo que está acontecendo aqui na própria Bíblia. Eu creio que esse tipo de estudo a gente fica mais seguro de não bambear para um lado nem para o outro. A gente vai seguindo o que é a palavra de Deus. Igual aqui, houve aqui essas trombetas, tem uma referência na Bíblia sobre elas, a gente vai até lá, sabe? Não tendo, a gente vai adiante. Em nome de Jesus. A Bíblia também, Dilcinha, não é para ser lida igual um livro comum. A Bíblia, quando você vai ler, você antes tem que pedir a Deus a inspiração, a sabedoria, aquilo que Ele quer nos mostrar, porque muitas vezes a gente lê como um livro e fala, mas não entendo nada que está escrito. Lógico, você está lendo pela sua própria entendimento, seu próprio entendimento, você não vai entender o que realmente quer dizer. Que é aí que surge também as falsas heresias, né? Falsos estudos. A gente precisa sempre basear o nosso estudo da palavra de Deus. Isso é hermenêutica, quando a gente estuda hermenêutica, fala assim, a própria Bíblia
fala a respeito dela. Esse é o estudo mais seguro. Nisso aí a gente não erra. Agora, se tiver algo assim de simbólico, além do que está sendo falado, o próprio Deus vai ministrar o nosso coração. Tanto que quando a gente estuda a Bíblia, a gente estuda o texto foi falado, o que estava acontecendo, para quem é dirigido, a gente faz isso aí. Mas, às vezes, não tem nada a ver com aquilo, você vai ler aquela porção e você fala assim, nossa, Deus está falando comigo. Deus não está falando para aquele povo lá, naquele momento lá. Você pega e Deus fala claramente com você dentro da situação que você está vivendo. Então, isso quer dizer que a palavra é viva. Ela é viva. Ela se torna viva para você naquele momento em que você abre e lê e recebe a bênção de Deus sobre você. Mas a gente vai basear, como é um livro que tem muitas teorias, muitas vertentes, a gente vai se pautar no que está escrito ali, vai pegar a correspondência dentro da própria palavra e, tendo oportunidade, a gente vai abre um pouquinho para falar dos estudos, o que os estudiosos falam a respeito, em que eles creem, mas isso nada para causar divisão, ele está certo, o outro está errado, eu estou errado, o outro está certo, nada disso. O que vai pautar a nossa vida é a palavra de Deus. Agora, os estudos, eles podem falar algo que eu não concordo, mas isso, como eu falei lá no início, respondendo a Márcia, isso não quer dizer que a gente vire inimigo, sabe? Nada disso. A gente continua e vamos pautar. Eu sei que quando nós estivermos face a face com o nosso Deus, não haverá mais dúvida nenhuma, não haverá mais questionamento. Enquanto estamos aqui, eu posso falar para você, esse versículo fala isso. Aí você vai falar, não, Gil, comigo aconteceu uma vez, eu estava passando por um momento e Deus falou comigo nesse versículo, falou isso, isso e isso. E eu não vou discutir com você, porque eu sei que Deus faz isso, sabe? Mas, assim, a gente vai pautar o estudo dentro do que está escrito. E a gente pode abrir também aqui, né? Mas isso é mais seguro para mim, porque a gente vai ver lá no capítulo 22, que tem, como é que a gente fala? Uma paga, tem um castigo para aquele que acrescenta algo que não está, e para aquele que tira, consequência isso, e para aquele que tira algo daí e não fala. Então, tem uma consequência para quem faz isso. E eu não quero ensinando e cair dentro dessa consequência. Então, eu vou pautar pela palavra. Agora, a gente tem um espaço para falar também de outras teorias, sem abrir mão da palavra. Amém? Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor Deus. Te louvamos, Senhor Deus, porque se cremos que a igreja vai sair antes, a igreja vai sair no meio, ou como os presbiterianos falam, que a igreja vai ficar aqui durante todo esse processo, Senhor, não há problema nisso. O que temos de garantia é que nós recebemos o teu selo quando cremos em ti. Então, Senhor Deus, aquele selado, Senhor Deus, há uma proteção espiritual. Claro, Senhor, o nosso desejo é estarmos junto a Ti, no momento em que mais breve possível, junto a Ti. Mas, Senhor, em nada, Senhor Deus, nós queremos descrer da Tua palavra, do que está falando aqui, Senhor, do que temos estudado, do que o Senhor tem determinado sobre a terra. Nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor não faz as coisas sem antes avisar. Cremos nisso, e outros juízos que vieram sobre a terra, o Senhor avisou, e como o Senhor tem avisado agora a igreja. Então, Senhor Deus, nós louvamos a Ti e tornamos, Senhor Deus, a falar sobre os nossos queridos, Senhor Deus, que eles sejam
incluídos nesse selo, esse selo teu de proteção e de livramento de juízo, Senhor Deus. Nós te louvamos, Senhor. Cremos na tua palavra, cremos, Senhor Deus, que ela é a expressão viva, Senhor Deus, do teu amor para com os teus, Senhor. Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero fazer menção aqui, estou vendo ali, Marinaldo,